Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric One, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. A Microdigital tá 2 pés no acelerador. Só um detalhe que eu queria falar é que quando eles fizeram clones de BBC deles, era clone do clone da Sinclair, aquele que parece meio de MSX, Spectrum. Sim. Aquele clone da Sinclair é da Amstrad. Então, ó. Não, é sério, porque ele tem um igualzinho da Amstrad. Tô falando da nossa terra, né? Da nossa terra. Então, só você dizer, a Microdigital tá capitalizada, endinheirada, com os 2 pés no acelerador na Infinita Highway. Então, já que estamos trabalhando com o mercado doméstico, o TK Spectrum vendendo bem, vamos aproveitar isso aí e vamos tentar pegar, biscoitar esse filão do pequeno escritório, do profissional liberal. E aí pegaram o TK3002E, que eles lançaram em 1985, trocaram o nome para TK3000 apenas, 2 anos depois. Que eles lançaram o TK3000C. Que aí eles usavam o mesmo gabinete do TK Spectrum, só que bege, né? Então ficou diferenciando basicamente na cor. O gabinete é igual ao TK Spectrum. Ninguém mais lembra na Microdigital que existia um TK2000. Não, o que é isso, TK2000? Pra quê? A que alguém vai lembrar disso? Não precisa, gente. Precisa. Mas o gabinete ficou muito... E ele continua sendo clone do Atari 1200? Não, ele é clone do Apple IIe, né? Não, o gabinete. Mas o gabinete é bonito, merece ser clonado. 95 e seria também do Commodore 24? Não, o 95X era o mesmo gabinete do TK90X, só que mais fininho. Era quase um Spectrum. Era mais slim. Então a gente tá falando do TK3000C, né? Ele vinha com 128K de RAM, vinha com uma porta para ligar a impressora paralela, uma porta DB25, interface de disco e um drive de disquete. O foco era pegar o mercado dos estudantes. Embutido, tá no interno. Não, se vinha separado. Esse vinha separado. A interface era interna e você ligava o drive numa porta no computador, correto? Não tinha fonte de alimentação. Então o foco dele era pegar o estudante universitário ou o profissional que precisava de um equipamento pronto para ligar e usar, mas não tinha muito espaço para poder montar a máquina. Vamos combinar que o TK3000 aqui de 320K, eu esqueci isso aí. É o 2C. Não, é o 2E Compact. Ele é quase isso, ele é um 2E envenenado. Não, é que assim, a nossa realidade existia um TK3000 2EC Compact, que era quase a placa feita, apertada para caber lá. O TK3000C é um projeto mais bonitinho. Sim, então ele é um refinamento. É um refinamento, mas assim, visualmente ele lembra muito o nosso TK3000 2E Compact. Que realmente ele é quase isso, ele é quase o TK2000 bege, só com o teclado numérico. Também tem. Mas aí o negócio começa a ficar interessante mesmo em 1989 com o TK3000P, que é o mercado profissional. Aí a Microdigital chutou o pau da barraca. Ela fez uma máquina com um gabinete separado, teclado, 512K de RAM, gabinete com espaço para você botar até 4 drives de disquete ou mesmo um HD, na época chamado de Winchester, um relógio de tempo real, interface serial paralela, tinha a opção de vir com uma placa com Z80 para você poder rodar CPM nele, tinha a placa turbo TK Turbo 65C02 a 4 MHz e vinha uma placa com 8088 a TKPC, 256K de RAM, ou seja, você conseguiria rodar MS-DOS nessa máquina, ou o CPM 86 nessa máquina. Essa acabou virando uma coisa exótica, né, para o pessoal do velho computação. Essa máquina é cara pra caramba, né? Nossa! Era mais em conta que um XT. Em 1989 mesmo, tinha um boato que a Microdigital ia lançar o TK3000 GS, mas esse foi lá. Era só copiar os chips da época e conversar com os advogados da época. Bater um papo lá com os advogados deles. Ver o que acontece quando você clona uma coisa da época que não querem que clonem, né? Como é que é o nome do cara do podcast? Velho Pedaço? Velho Computação. Velho Computação, em entrevistas, com 2 S no final. O diretor de marketing da Microdigital disse que eles lançaram esse rumor só pra instigar a Prológica. Aliás, cadê a Prológica? Vamos falar da Prológica. A Prológica olhou, viu que a Microdigital tá fazendo muito sucesso. O CP400 Color Computer 84 não fez sucesso. O que ela fez?
Ela teve a linha Coco teve uma vida, ela existiu no Brasil, mas ela teve vida ainda mais curta do que teve na nossa terra. Então ela resolveu repensar sua estratégia no ano de 1987 e resolveu apostar em 2 produtos. Um foi o CP600, uma evolução do CP500, que era clone do TRS-80 Model 3 que a gente conhecia. Agora é o Model 4, né, com alta resolução, etc. Sim, e num gabinete de PC, só que focado na migração para uma nova linha de modelos rodando MS-DOS, que aí ia ser o CP800 XT e CP800 AT. Nada de SP16 ou Solution 16 no horizonte deles. Ela chegou até a pensar em refazer, fez alguma coisa do CP400, que fez o CP450, uma máquina mais parecida com o original, temos de gabinete, lembrava vagamente aquele CP da Danacon, feito na nossa terra. Danacon MX1600. Só que mais bem feito, né? O que não é nenhuma dificuldade. Considerando que a pior placa-mãe que eu já vi na vida. Pois é. Então, assim, até que teve um grupo de usuários fiéis, né? O Juan dessa terra, por exemplo, é um ardoroso fã. É a tatuagem no CP400. É outro invariante, eu e os 6809. Pois é. Um outro detalhe também, nessa terra o Dynacom MX1600 não foi lançado. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse mercado, o CP450, tinha aquele grupo de usuários fiéis, hardcore, aqueles que são fiéis até hoje, mas a concorrência com a microdigital foi muito forte. Tem a lista CP450L, o pessoal delira na maionese. Ah, sim. O pessoal foi criar o S10, né? Aham. Dessas empresas todas que fizeram o clone do Goku, acho que só teve só a LZ e a Prológica, né, nessa realidade. O da Dynacon não passou no controle de qualidade e nem chegou a sair. E o Codimax nunca entrou no mercado. Nunca entrou no mercado. O pessoal fica falando hoje em dia dessa terra de lendas urbanas de que a Prológica ia fazer um clone de Coco 3, mas não conseguiu provar isso. Seria o CP950. Nossa. E a Microtal dessa terra nunca lançou nada de 1681? Lançou, ela seguiu o caminho normal dela. Antes do Spectrum, teve os TK-82. Ela só fingiu depois de um tempo que ela tinha lançado o TK-2000. Enquanto isso, tudo isso acontecendo, aí a Philips do Brasil teve uma ideia. Quer dizer, ela teve 2 ideias, porque a primeira não deu muito certo, né? Era começo de 85, os executivos da Philips foram lá para a Holanda para bater papo e apresentar relatórios. E ela veio com uma ideia assim, poxa, vamos trazer algumas unidades, esse tal de VG 5000 aqui, para vender lá no Brasil, porque vai ser tipo que nem 800, que não sei o que você quer fazer. Peraí, cara, calma, baixa a bola, é o seguinte, explicaram pro cara, isso aqui é 220, isso aqui é Secam, é 50 Hz, Intel, tipo... É tudo pra dar errado. E é grande pra caramba. É tipo assim, não vai dar pra fazer, você desiste da ideia. Assim, desiste dessa ideia, tá bom, o cara, poxa, um outro cara perguntou, mas vocês têm alguma coisa que funciona em 60 Hz? Alguma coisa que possa funcionar em 110 volts? É que os 220 era de menos, mas Secam é 50 Hz, que era complicado pro Brasil. Muito. Aí, um dos caras falou lá literalmente holandês, bem, a gente pode pedir alguma coisa lá pros japoneses adaptarem. Que, aliás, eles já faziam. É assim? Nossos japoneses da Kyocera, né? E aí, em 1986, a Philips lança no Brasil os VG 8020, para ser exato, VG 8020/21, com a ideia de pegar uma fatia do mercado de computação pessoal local que estava relegada às empresas de fundo de quintal. Fundo de quintal, que assim era a visão dela, por exemplo, da microdigital. Pra Philips, a microdigital era fundo de quintal. Tá tão errado assim, não. Tá errado, não. Então, esse MSX1 fez um sucesso danado e aí começou a criar-se aí uma pequena e disfarçada guerra com a microdigital. Aquela guerrinha, disfarçada, um espetando o outro, um cutucando o outro. E a Philips aproveitando e mexendo a máquina dela nesse sentido. Vendo que a Prológica novamente tomou na jabirá. Então, a Prológica é o patinho feio nessa história. 2 anos depois, chegou oficialmente ao Brasil o MSX2, o lançamento do VG 8220/21. E no ano seguinte, chegou o VG 8245. Caraca! Que é aquele micro com 128K de RAM, drive de disquete embutido e aquela cara de tanque Panzer. E sim, mantiveram VG, não usaram NMS aqui. O Core 5 é aquele bonitinho, né? Não é aquele teclado sobe e desce. É verdade, eu confundi. O teclado sobe e desce é o 35. É o 35. O 35, o 45 é o bonito. Pô, eu quero um. Os caras da Philips, assim, resolveram minimizar, já tinha experiência prévia de que esse teclado quebrava. Se bem que eu vou falar uma coisa pra você, cara. Mesmo se fosse lançado o 35, eu não ia querer na terra. Não, o dessa terra é do Spectrum. O Ricardo dessa terra aqui ia querer, se tivesse lá ia querer. O Ricardo de lá é uma alma perdida na mão de Clive Sinclair.
uma máquina um pouco mais cara, né? Tem o MSX2, aparecia na lista de consórcio junto com o aparelho de videocassete, filmador, aquela coisa muito comum naquela época dos consórcios. Era encartado Philips 37 junto com o MSX. A saída RGB tava escrito lá Computer MSX. Não, tá escrito MSX, só. Melhor ainda, X. MSX, porque, né? Pra que você ia lembrar que a 37 podia ser usada com a concorrência? O Spectrum, que também tinha uma porta RGB. Coisa, mas o 8250, o 55, que no 80 não vieram. Não, muito grande pra trazer pra vender por aqui. Muito grandes e muito caros. E no final das contas era a mesma coisa, né? No MSX2, com dividido de RAM, um drive disquete, então sim. Drive a mais? Cara, troca o disquete, cara nela já. Apesar que a Philips fazia importação legal desses micros pra empresas de videoprodução. O 8280, né? 80. Até trouxeram alguns, mas o grosso mesmo era pra vender o nosso amigo 45, que era o que a criançada queria. Na UD, inclusive, apareceu um digitalizador e um braço robótico. Aquele braço robótico amarelo desse da SpectraVid, né? Exato, deixou a galera babando. Menos o Ricardo dessa terra que ficou, Spectrum faz melhor. Nossa! Vou lá jogar Fred Hardest. Olha lá, Fred Hardest tem MSX roda lento. Não tem Cybernoid pra MSX. Não tem Firelord. E assim, em 1990, né, assim, já no finalzinho da produção de MSX pela Philips Mundial, né, eles lançaram para aqui um bundlezinho muito simpático aí pra espetar e alfinetar de vez com a micro digital, que viu um gravador, viu um monte de fita cassete e lançaram o VG810-021. Sabia que eles iam lançar esse livro. Sucesso na Itália. Sabia. Tem gosto pra tudo, né? Design italiano. A única diferença é que a versão brasileira não tinha aquele teclado colorido maluco. Era um pouquinho mais discreto, não era tão carnavalesco, né? Era o VG8010, era a versão discreta do NMS 800. Era o teclado da máquina que eles vendiam desse aqui como terminal de videotexto lá na Itália. Um detalhe, assim como aconteceu na Europa, a Philips lançava os jogos de cartucho de MSX com a embalagem do Odyssey. As fitas? Fita cassete e cartucho. Que gera até hoje uma alta procura pelos colecionadores, que é uma embalagem estilosa pra caramba. Ganhamos, é bem bonito. Apesar de que uma galera por aqui conseguiu achar o fabricante dos cartuchos da Philips de Odyssey, quando ela fazia Odyssey, e consegue fazer algumas caixas e vende versões genéricas para os europeus. Mas apesar dos pesares, o MSX teve tanta penetração quanto na nossa terra, porque tem muito mais corrência do Spectrum. Sim. No final é o seguinte, ele dividiu corações e mente. Toda a galera do MSI, dessa realidade, era usuária de Spectrum, né, Ricardo? Pois é, né? Lembrou vagamente que era o cenário da Espanha no nosso... Era isso que eu ia falar, tipo o cenário da Espanha. Onde o Spectrum e o MSX dominaram palmo a palmo o mercado, disputaram. Com a Amstrad seguindo no cangote. Exatamente. Na Espanha é Amstrad, mas aqui foi a Apple II. Simone, solta o quadro aí. O Retrocomputaria é um podcast gratuito, ou seja, você gasta nada para ouvir nossos episódios, visitar nosso site, visitar nosso canal no YouTube, comentar, opinar, mas nós temos custos, nós investimos tempo, principalmente dinheiro nosso, para oferecer a você o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. O site continua sem anúncios, não queremos poluí-lo com propagandas e até aqui estamos conseguindo manter nossa meta. Então nós temos algumas maneiras que vocês podem nos ajudar no sustento do nosso trabalho. Primeiro, você pode nos fazer uma doação pagando um café. Na lateral direita do site tem um banner que, se você clicar nele, verá as opções que nós temos. Você pode fazer doação via PagSeguro, Mercado Pago, PayPal, além do nosso Pix. Se você quiser nos enviar o equivalente a uma garrafa térmica cheia de café, você receberá um brinde por nossa conta, a gente paga o frete. Você pode também comprar nossos itens que estão à venda no Mercado Livre, no OLX ou no Shopee. Basta clicar na opção loja no menu superior do site, você encontrará o link para adquirir camisa, cordão de crachá, cordão de pendrive e também o baralho de micros e videogames clássicos, que é resultado da nossa primeira campanha de financiamento coletivo. Você também pode adquirir o meu livro, o MSX2 Revelado, em edição impressa ou digital. Nós temos links de afiliados, que está ali na lateral direita do site. É só você escolher uma loja, fazer a sua compra e nós vamos ganhar uma pequena comissão sobre a sua compra. Se você quiser, você pode também participar das nossas campanhas de financiamento coletivo, do qual o baralho foi o primeiro e graças a vocês foi bem sucedida. Por último, aceitamos doações de hardware de micros clássicos. Entre em contato conosco, pois sempre temos interesse em micros clássicos que precisam de carinho e amor para dar alegria para muita gente. Todas as doações feitas por vocês, o lucro obtido nas vendas, os programas de afiliados, são revertidos para a manutenção da estrutura que temos. Desde já, muito obrigado pelo seu apoio, seu reconhecimento
não tem preço. Acorda, Simone! Então, saindo dessa terra, pegando a barca, pulando na sangria e vamos nadar pro próximo universo, cenário 3. O cenário que o Ricardo gostou. A Sinclair anuncia que com o QL Plus, o cenário número 3 é o seguinte: em 1985, tanto a Gradiente quanto a Sharp lançaram seus modelos de MSX. Isso até aí semelhante à nossa Terra. Mas de início a relação entre eles está meio bagunçada, mas eles souberam conversar e rapidamente se acertaram como adultos. E aí está a divergência. Pois é, e aí que está a divergência. E resolveram as questões de acentuação, tabela de caracteres, e se acertaram tudo para conseguir produzir as máquinas sem ter aqueles tropeços que houveram no início. Eles começaram basicamente a encarar o computador, não era vitrola, não era 3 em 1. Encararam o computador, tanto a Gradiente como a Sharp, mais seriedade e rápido. Não esperaram as coisas acontecerem. Ou não era console de videogame, né? Também eles tinham essa... É verdade. E, digamos assim, eles pescaram executivos das empresas de informática de então. Por exemplo, no caso da Sharp, eles pescaram gente que vem da Itautec. Da CID, né? Que era deles. Veio pescar executivos da CID. Ô Ricardo, nesse caso específico, a Sharp, ela praticamente transformou a Epson quase numa subsidiária da CID. Sim. Teoricamente não estava, mas na prática era praticamente uma subsidiária da CID, porque todo mundo veio da CID, que a CID já era uma fabricante de computadores e tal. E usava o meu equipamento, né? Então a galera que já conhecia. Mas, e a Gradiente? A Gradiente foi bater na porta das Copos, foi ver quem ela podia contratar das Copos, foi ver e veio o executivo das Copos, e ele trouxe a sua equipe para conseguir dar uma visão mais profissional para a máquina. Não foi somente a cara, mas tinha que trazer alguém com mais expertise, mais conhecimento sobre microcomputadores. E eles fizeram isso. Ambas as empresas nessa abordagem. Né? E aí teve uma coisa, né? O Staub foi convencido pelo pessoal que ele trouxe das Copos de que deveria fundar uma subsidiária em separado para tratar de computadores, né? Sim. Que originalmente chamava-se Gradiente Computadores, Gracom. O nome era horrível, mas acabou ficando porque ninguém achou coisa melhor. E só falavam pra Gradiente mesmo, então tá bom. Então pronto. E assim, era como uma subsidiária dentro da Gradiente que trabalhava com uma certa independência, mas ela tinha liberdade de trabalhar ali, sendo tutoriada pela Gradiente, mas pra gente, quem tava de fora, não existia uma Gracom, né? A gente não sabia, era apenas um órgão, uma subsidiária dentro da Gradiente em fins corporativos para eles fazerem a divisão. Não, tava anotado no final do manual. Assim, o CGC, na época era CGC, não era CNPJ, que vendia o computador, era da Gradiente, mas a fabricante era o CGC da Gradiente Computadores. Sim, sim. Então, como elas duas sentaram e já conversaram e se acertaram, tanto a Época quanto a Gracom, elas estabeleceram o consórcio MSX Brasil. Então, fizeram de uma forma uma pequena associação das duas empresas para elas serem em contato com a ASC, ou esse, como vocês queiram falar, para aí poder tratar as coisas. Posteriormente, empresas como a Microsol, como a Racimec, como a CCE, durante um período de tempo, e posteriormente a Philips e a Microdigital, quem diria Microdigital, vieram participar dessa associação. Então, dessa forma, era uma forma única da Enacom. A da Enacom também chegou a participar, mas por pouco tempo, assim como a CCE. A história da Microdigital, tirando essa participação no consórcio MSX Brasil, é parecida com a da nossa Terra, né? Clone de ZX81, clone de Spectrum, etc. Clone de Apple. E a Microdigital, a da Enacom, ela morreu de vergonha depois que fez o 1600. Então, a ideia é que nesse consórcio você teria o hardware produzido do MSX deveria cumprir certos parâmetros, eles deveriam seguir corretamente o padrão, eles deveriam ser homologados, então de uma forma produzir um produto de uma melhor qualidade. Dessa forma, assim, você não teria pequenas fabricantes tacando a marca MSX no nome, lá dizendo que produziam MSX, aí você conseguia abafar. Então, empresas como o DDX, como a própria Ciel, DMX e outras milhares, né? Tropic e várias outras que você lembra, essas empresas não podiam botar o logo MSX. Até poderiam produzir, mas elas tiveram problemas muito sérios. Elas podiam, mas apareceu um advogado do nada lá, advogado ninja. Muitas dessas empresas acabaram vendendo periféricos compatíveis com computadores Gradiente Sharp, mas não usavam a marca MSX. Não poderiam usar. A associação, que era a Abafan, nome horroroso, hein? Não, essa
nome que os fabricantes chamavam o consórcio MSX Brasil, né? Abafam, porque eles ficam abafando a... Então assim, do consórcio, então tinha os direitos sobre a marca MSX no Brasil, sobre o logotipo, sobre tudo isso. Havia os direitos sobre a marca que estavam relacionados ao consórcio, não pertenciam ou a Gradiente ou a Sharp. Afinal das contas, os fabricantes de fora, né, da panelinha acabaram fazendo isso, produto compatível com computadores Hotbit e Expert. Inclusive o consórcio tentou processar eles por isso, alegando que também estava incluído, mas aí a justiça disse, não, está exagerando, isso não tem como impedir ele. Como isso atrapalhava a venda, né, eles também não acabaram crescendo tanto. Sim. Dessas outras empresas novas que entraram no consórcio, a CCE chegou a apresentar um protótipo, o MC2000, só ficou no protótipo. Mas pelo menos é um protótipo que sabe que existe, porque existiu, foi a feira, o pessoal usou. Sim, fotos, tudo. Parece Cássio, mas foi feito. É isso que eu ia falar, o MC2000 é a cara do MSX da Cássio, só que com as cores do MC1000, já prateado. Bite my shiny metal ass. A Racimec também apresentou um programa, só ficou soltando fumacinha verde por aí. Um certo podcast fez um 1º de abril e o micro da Racimec foi encontrado, mas na verdade era um clone de TS-80 Model 2. Um RSX, ai meu Deus. Nossa. Não foram muito à frente essas empresas, então quem ficou forte mesmo nesse consórcio era Gracom e a Epicon, ou seja, a Gradiente e Sharp. Esse ponto não diferente da nossa Terra. A Gradiente estava tendo mais popular, porque ela focou da mesma forma como na nossa Terra, o Expert com uma cara mais profissional, para influenciar e atrair corações e mentes dos pais, que eram aqueles que compravam os computadores. Você sabe qual foi a única coisa desse consórcio que foi uma coisa boa? Vinda da Dynacon. A Dynacon não veio, ela disse que ia fazer e não entrou. Ela pegou no errado. Ela não entrou, mas ela foi malandra. Até a CC foi malandra também. Sabe o que eles fizeram? A Dynacon lançou controle e cartuchos virados, é claro. Mas isso estava liberado. A CCA também lançou cartuchos também. E o controle parece aquele controle manche de Atari com os amarelos. Sim, eles também lançaram, mas... Melhor do que aquele que a Gradiente lançou. Melhor do que aquele controle que o consórcio assumiu para produzir aqui, que era o controle padrão do MSX. Que é uma porcaria, é outra constante multiversal. Nessa realidade, o Dynastic MSX era só da Dynacon vendida à parte. E isso a Dynacon lucrou muito para o MSX. O joystick da Sharp era a versão branca do joystick da Gradiente. E ela não lançou o preto porque a Gradiente lançou preto. Em resumo, era uma bosta branca. Enquanto outra era uma bosta cinza, isso era uma bosta branca. O Expert vendia mais, tinha essa questão, o Hotbit pouco menos, mas estavam se acertando. E aí... o Hotbit ele acabava vendendo um pouco melhor para a escola na época, porque ele ocupava menos espaço. Ocupava menos espaço, era uma máquina que no caso ia dar menos problema por termos de problemas mecânicos, ou seja, era tudo numa peça só. Era mais fácil até para botar ali as coisas, se bem que o Expert você poderia embutir ele dentro de uma mesa e só deixar o teclado lá de fora. Só veio a fogueira depois, né? Tá pegando fogo o programa hoje, Rogerinho. Nessa realidade nós não tivemos MX 1600 nem MC. Não, a CC lançou MC1000, mas... Ninguém notou. Passou ao largo. A Sharp ela seguiu lá tentando chegar no mundo diferencial, né? Lá no começo de 87 ela lançou a interface serial, o HB3000, assim como a nossa realidade. O diferencial é a existência da ROM padrão MSX, ela podia ser usada normalmente. A interface disquete, a HB4000, a diferença é que a interface ficava na interface, não no drive. A unidade de disquete, né, o HB3600, o cartão de 80 colunas que tinha ROM 400 e o expansor de slots, coisa que ela só prometeu na nossa realidade, né? Que fazia com que o Hotbit ficasse um computador bem mais profissional, com direito a MS-DOS, rodando CPM. Em 88 eles lançaram o HB7500, que é drive de 3,5, e vida que segue. Houve um pequeno atrito no consórcio aí por causa de, não, você fica no profissional, e aí quando a Sharp tentou fazer o Hotbit um pouco mais profissional, houve umas pequenas rugas, mas se resolveram. Sim. Até porque o pessoal do consórcio disse, cara, isso aí é posicionamento comercial, a gente não tá nessa discussão, cada um que se vire. Vocês que lutem no mercado. Então, a Sharp fez isso para se reposicionar o Hotbit, e aí a Gradiente voltou com a resposta no mesmo ano, quando ela soltou o DI36, que era o drive de 5/4 360K da própria Gradiente. Então, aquele drive que nós vimos em alguns materiais de divulgação da Gradiente, como protótipo, foi realmente produzido lá naquela terra. Caro que não ia, mas estava lá. A gente sonhava ter ele, mas era uma pequena fortuna que você tinha que largar na mão da Gradiente para poder usar aquele drive. Tão mais caro quanto o drive da Sharp. Sim. E um também que era igualmente tão caro quanto o drive da Sharp, era em 89 saiu o DI-62 e, pra surpresa de ninguém, era um drive de disquete 3,5 polegadas 720K. Caro pra caramba!
mas todos eles enfatizavam a propaganda que o MSX conseguia acessar 1 mega de armazenamento. Sim, não formatados, que diria a letra 1000. Não, dá um pouco mais, né? 2.720. Botava 2.720. E agora, com isso, o MSX era um computador mais profissional. E o padrão do MSX era um padrão, de fato. Assim, o consórcio MSX Brasil conseguia estabelecer com uma mão mais rígida, não chegava a ser uma mão de ferro, mas uma rígida, conseguiu segurar a onda pelos fabricantes. Claro, assim, como a Microsoft fazia parte, a Microsoft ia produzir coisas, e ela produziu realmente interface drive, a CDX2, e depois ela fez a CDX3, a CDX4, seguindo o padrão MSX. Essa seguiu o padrão MSX. A CDX2, assim, ela foi muito efêmera, ela é raríssima. No Mercado Livre dessa realidade, aí eu vi uma cena de R$3.000. Não é Mercado Livre, não, aí é local. Mercado local. Não, é local. Ah, tá certo, é o local.com. Que o local.com comprou o Mercado Livre da Argentina. Ah, sim, desculpa. É que o domínio da redireciona. O jingle da propaganda na televisão é local. Aliás, gente, já que você mencionou a Argentina, o que acontecia nessa terra? Os micros brasileiros estavam mais perto do padrão. E desenvolvedores argentinos fazendo jogos pro Talent davam problemas maluquésimos nos computadores brasileiros. E aí os brasileiros começaram a dizer: os argentinos não sabem programar de acordo com o padrão. Mas isso foi resolvido porque a Talent acabou fazendo computadores mais próximos do que se espera de um MSX. A Talent quis se filiar ao consórcio. Apesar de ser um consórcio MSX Brasil, ela sugeriu que o consórcio fosse expandido para a América Latina, para ela poder participar. A onda do Mercosul, que estava surgindo, isso aqui lá. Sim. Eles nunca entraram no consórcio, mas os micros deles ficaram padrão. E pegou um pouco foi o idioma, né? Só a barreira foi o idioma. Mas então você já tinha, no caso, interfaces, né? Aí a CDX2, como lembrou bem o Giovanni, ela foi muito efêmera. E aí você tinha a CDX3 e a 4 seguindo o que o padrão recomendava, com endereço de memória, nada de interface por portas. E a Microdigital, vendo isso aí, ela não produziu a princípio, mas ela decidiu produzir inicialmente um kit drive, que era o DKX360, gente. É quase um trava-língua, né? Então, isso lá no ano de 1987, quando começou a focar os drives todos, e aí começou a boataria que, olha, ela vai soltar um MSX. A boataria rola até hoje, tá? Os WhatsApp da vida. Nossa, os grupos de WhatsApp de MSX, a cada mês alguém fala: gente, se a Microdigital tivesse lançado o MSX dela, e é insuportável. Porque teria o 2 Plus, porque teria o TR, porque teria o Riba. Isso porque tem os grupos de WhatsApp e tem os grupos de Letter, né? Sim, né? Os grupos de Letter. É o concorrente do Letter, né? Tinha o Plex Groups, que não teve sucesso, né? Foi abandonado pela Plex, né? Que é a interface dica mais usada. Olha só, o velho Caduzaço fez o 1º de abril do MSX da Microdigital usando uma carcaça de TK2. Mas assim, todo mundo tava achando estranho o fato que nenhuma das empresas tinham lançado modelo com drive embutido. Todos os drives aí eram separados, se conectavam por fora. Então, ou ninguém soltou o MSX2, tanto que outra constante, houve o boato que ia sair um MSX2 da Racimec no Brasil. Mas, novamente, tanto lá quanto aqui, nada de MSX2 por enquanto. Aliás, a MSX Micro, só um detalhe aí que a gente vai citar: Micro Sistema MSX Micro, CPU MSX, geração MSX. A MSX Micro teve uma vida quase tão grande quanto a CPU nessa realidade. Não, a CPU que teve uma vida menor. A MSX Micro durou até, pelo menos, a edição 40, mas passou da 45, se eu não me engano. Agora a CPU MSX já não durou tanto, ela já não teve tanto tempo. E teve essa revista Geração MSX. Tem uma história que os caras da CPU MSX não pagavam quem mandava artigo. Sim. Pagava com cheque sem fundo. Geração MSX. Não, a CPU MSX. Mas todo mundo achava estranho o fato de uma das empresas ter lançado modelos drives antigos, ou mesmo MSX2, logo de uma vez. Isso era assunto recheado de boatos e edições na 1987 das microsistemas MSX Micro, que nesta realidade foi mais longeva do que a CPU MSX. Acho que ela foi a segunda revista de microinformática da época mais longeva, ela só perdeu para microsistemas. Sim. E nessa aqui, por favor, eles não tiveram uma Margarida Suzana Mendes, por favor. Teve para desespero do jovem analista, que tem que acabar. E a CPU MSX era editada por uma tal de Falcão Informática. O Ricardo dessa realidade trabalhou na Falcão Informática, né, freelance? Sim, ele trabalhou fazendo uns bicos lá, escrevendo uns artigos, fazendo uns freela lá, mas infelizmente teve problema de pagamento. Também. Outra constante multiversal. Inclusive com as próprias outras revistas fazendo reportagem, assim, queimou de vez toda a galera editorial da CPMS. Também teve a geração MS, gente. Não sei que tinha uma quarta revista. Quer dizer, 1, 2, 3. Quarta não,
São 5 revistas. Sim, porque tinha uma revista no Rio Grande, editada em Porto Alegre, né? Isso. Chamada MSX Pra Ti, a revista de informática alto astral, né? Subtítulo. E resolveu apresentar um projeto doido, só que bem interessante, uma placa de desenvolvimento de software que era possível a um MSX executar e controlar remotamente outro MSX. O que se soube depois é que a placa era inspirada naquele router de rede soviético, né? Daqueles micros da Yamaha. Não, isso era umas placas de kit de desenvolvimento. O projeto era bem legal. Tudo bem. Todas as revistas MSX do Brasil falando sobre MSX2, eles falando disso. E a gente tem que falar uma coisa importantíssima. Nessa realidade, volta a ter Magali Souza Nascimento. Não, de novo não chega. O jovem analista tem que acabar. O que eu posso fazer? Não tem nada. Cara, o jovem analista, ele não acaba. O que eu posso fazer? Ele se acaba. Ele se acaba. Ele acaba. E depila a mão, tá bom. Fica cego. Que isso, cara? Aí ele não vai poder usar seu MSX. Não tinha terminal Braille nos MSX ainda. Ah, sim. E em 1988, nessa realidade, confessionou que aquele foi determinado como o ano do MSX no Brasil. Não só porque a base instalada estava muito grande, mas também pela produção de software local, que estava crescendo muito. E houve um investimento grande das duas empresas, tanto da Gracom e da Epcom, para desenvolvimento de mercado de software local e um mercado de software, digamos assim, não só software aplicativos, assim, mas também jogos locais. Sim, mas uma coisa que a gente falou é que apareceu um kit de atualização de MSX para MSX. Apareceu como história, né? Mas ninguém deu muita bola, porque assim, o pessoal preferiu aguardar a máquina de fábrica. Ele era bem caro, e como você tinha que mandar a máquina lá pro interior de São Paulo, complicado pra quem morava no eixo Rio e São Paulo. É complicado até pra quem morava em São Paulo, né? Pois é. E alguns dizem que era complicado até pra quem morava na cidade vizinha. Poucas pessoas fizeram esse kit, tinha uma raridade na universidade. A verdade é que você tinha um mercado dividido entre dois grupos distintos. O pessoal que queria jogar, e aí eles já estavam usando a Mega RAM ou a Giga RAM, a Super RAM também, né? Então eu falava, e a galera que jogava, mas tinha outros planos. Então eles queriam trabalhar com a máquina, então eles já tinham interesse de usar a máquina para ajudar a pagar as contas no final do mês, produzindo alguma coisa que deve ser feito, não ser reprovado no final do semestre, ou ser para estudar, e economizar um trocadinho para poder ter uma grana para comprar uma Super RAM. Então, assim, então o mercado MSX aí, que era muito forte de jogos na nossa terra, nessa já era um pouco mais equilibrado. Tinha galera que queria jogos, mas tinha galera que também usou a máquina mais, digamos, profissionalmente. Tinha muito advogado, tinha muito médico, contador. Nessa realidade, os clones de Apple II perderam muito espaço, que o MSX rodava CPM, tinha drive de disquete, o sistema de arquivos é compatível com o IBM PC. Cara, isso me lembrou até um negócio, cara. Protesto que alguns usuários de Apple fizeram na sede do sistema. Aquilo foi assustador. Eles tacaram fogo no expert de papelão. Ninguém é louco de queimar um computador de verdade. Não, ninguém queimou nada. Os caras pintaram a sede toda de vermelho, dizendo que chamado Renato Traidor. A partir dali a ATI Editora passou a ter que fazer um certo controle na entrada, porque eles ficaram muito ressabiados, né? Como é que o pessoal ser tão ultrapassar os limites do razoável. Não, calma, foram só dois malucos que fizeram isso. Não foi tanta gente. Não, sim, a cena de Apple era pequena, porém rosa. Sim, mas aí, 3 anos depois, no Natal de 1988, chegaram os MSX2. Saíram praticamente, apresentaram seus modelos na feira de informática da época. Então, o Expert 2, que era o modelo XP 1600, e o Hotbit ao quadrado, não era o Hotbit 2, mas eles colocavam propositalmente como exponencial para fazer o destaque, que era o HB 9000. Entraram no mercado, apareceram. Para começo de conversa, os dois eram pretos, então não era cinza, não era branco, não era nada, era Não, nem branco Tupperware. o Expert 2 era um MSX2 com 64K de RAM e 64K de VRAM. Aí você vai olhar e vai perguntar, mas não tinha 128K, o padrão não exigia isso? Sim, mas eles botaram só 64 por causa que Money que Good nós não have. Eles abaixaram, era muito caro. O padrão é 128 pro 2 Plus, não pro 2. Se dependesse da caixa, é 32K de VRAM. Não, se dependesse da caixa era 16K de VRAM. Ele, visualmente falando, ele é muito parecido com o DD Plus. Preto, 2 slots e 1 ou 2 drives de disquete na lateral. Ali no cantinho onde ficavam os drives mesmo. Oh my God. Ele não tinha um terceiro slot traseiro, que eles expandiram um slot 2, então tinha o slot 2/3 ali atrás. E finalmente o Expert 2 tinha botão de reset. E LED de caps lock. Alguém lembrou que valia a pena. Pois é. E nesse slot você poderia colocar, por exemplo, a serial, um RS232C, ou seja, que era o modelo era CS232, colocar o modem, o CS-TEL, que era o modem 300/1200, pendurava lá atrás, e aí você podia ter o teu visual do teu micro livre na
frente, com 2 slots na frente, usando um terceiro lá atrás. Sabe o que o pessoal fazia com esse terceiro slot? Botava a Super RAM, tirava até da caixa, botava só a placa lá dentro. Não, mas eles espetavam, ela era cartucho padrão Konami, né? Então era pequeno, eles botavam lá e pronto. E não esquentava a cabeça com a mínima. Como esse micro já era pensado para MSX2, a fonte de alimentação suportava, então não tinha problema de aquecimento. Na nossa terra, quando você trabalhava com um Expert transformado para MSX2 ou 2 Plus, você tinha que botar uma ventilação para a máquina não ficar travando. Nesse não, a fonte aguentava o tranco. Então você podia botar, encostar, botar lá atrás e pronto, fingia que tava lá e dane-se, ficou lá a Super RAM e vambora. Pra galera que jogava. Pra galera que tava mais focado em não só em jogar, mas em usar aplicativo, tudo, botava uma serial, botava um modem ali, visualmente ficava legal, sempre ficava bacana ali. E lá do joystick, aquele joystick padrão MSX, só que preto. Outra constante multiversal, o joystick continua sendo uma bosta. Ah, mas isso é normal, gente. Curiosamente, a Sharp não lançou o joystick. Ainda bem. Também, igual na nossa terra, que não teve joystick preto de Hotbit, também não teve nessa aí. E o Hotbit 2, o Hotbit ao quadrado, também tinha 64K de RAM, 64K de VRAM, o drive de 3,5 embutido do lado direito do Hotbit. O gabinete era o mesmo, mas estava com um drivezinho lateral. Então eles mexeram com isso, a fonte de alimentação foi pro lado esquerdo, o slot 1 foi mais pro centro e o slot 2 passou para a parte traseira do Hotbit. Sendo que ele era levemente mais gordo, Hotbit 0. Não, ele ficou normal. A diferença, assim, é uma ondulação na parte de cima, né? Ele ficou com uma cara de Sony, essa é a grande verdade. Exatamente, mais ondulado, assim, mais alto. Mas na questão dos conectores houve uma certa dança das cadeiras. Eles botaram um conector RGB. Fizeram um ajuste, até porque no Hotbit ao quadrado, a fonte vai do lado direito e pro lado esquerdo. Literalmente fica igual os MSX japoneses, né? Que a fonte sempre do lado esquerdo. Sim, fizeram uma certa dança das cadeiras ali pra fazer e deu um certo trabalho aí. O pessoal que veio lá da CID teve um trabalhozinho em termos de projeto. E em ambos desses micros, eles vinham com 64K de VRAM, mas você podia pegar e colocar uma daughterboard com mais 64K de VRAM, e aí você poderia ter 128K. Você poderia expandir. E essa memória era conhecida como a DVRAM. Não, você comprar a VRAM extra da Sharp, a VRAM extra da Gradiente, que quase a mesma aparência, né? E você tinha uma de terceiro, que ninguém sabia direito quem fabricava, que era a tal da DVRAM. E o Hotbit ao quadrado também tinha um conector para você colocar uma segunda plaquinha para você aumentar a memória interna dele e já passar de 64 para 128K de RAM, já dando suporte a Mapper. E foi o primeiro produto lançado por uma pequena empresa, um jovem lá da Baixada, o pessoal da Baixada Fluminense, que é a Tecnobit, que foi a Double RAM. Você dobrava a memória. Um detalhe sobre a DVRAM que eu me lembrei, saiu assim, tudo apagar das luzes, assim, eu assisti uma versão que em vez de expandir só para 64, expandia para 100. É com um monte de piggyback. Tinha mais 108, né? Torre de chip. Aí o MSX ficava com 192 de VRAM. Pois é. Não sabemos o que fazer, né? Com eles, não toda essa... mas tava lá. Mas tava lá, né? Os gringos olhavam aquilo e ficavam apertando. Com o lançamento do Expert 2 do Hotbit ao quadrado, a linha de periféricos deu uma nova roupagem. Então a Gradiente chegou, ofereceu um kit upgrade para você transformar o seu MSX1 em MSX2. Lá na autorizada. Levar para autorizada. Então aquela autorizada ao qual o nosso ouvinte, o Alexandre Morgado, era um dos donos, já fazia essa transformação. E disse que o pessoal de lá chegava lá e pedia assim: vem cá, eu queria instalar esse kit aqui, o Up Expert. Aí ele, Up Expert, o kit upgrade do Expert, o Up Expert, você pode instalar? E eles faziam isso, né? Que era basicamente o quê? Pegar a placa do Expert 2, sem interface drive, sem o slot extra, abrir o Expert cinza, arranca uma placa e bota outra. Tchau. E você usa os seus drives. E você que lute para usar os drives. Você tinha o kit drive mesmo, da Gradiente mesmo, ou da Microtal, tá bom. A Sharp lançou também o Hotbit ao quadrado Lite, que ele vinha sem o drive, sem a interface embutida, então ele era mais barato. Mesmo gabinete. Era pra galera que já tinha kit drive, só disse. E aí o pessoal podia economizar um trocado. E aí quem não queria isso, quem queria ficar só com MSX1, podia manter o visu, um pretinho básico, fizeram aquele tapa e aí foram rebatizados como Expert 1 e Hotbit 1. Expert Plus. Mas sem o drive embutido, né? Sim, é o Expert Plus e o Hotbit mais um, tudo baseado no chip Toshibão, no MSX Engine da Toshiba. Igual à nossa realidade. Isso é igual à nossa realidade. Bom, vendo o que estava acontecendo no Brasil, né? A Philips local, no segundo semestre de 89, resolveu trazer alguns periféricos que ela tinha ali em estoque na Holanda. Mouse, joystick e outros troços lá que eles nem lembravam que eles tinham lá. Também, vocês lembram, em 89 foi lançado
lançado o 88, aliás, foi lançado o MS2 Plus no Japão, mas como nem a Gradiente nem a Sharp se interessaram em lançar por aqui, porque não compensava, não havia muita vantagem no final das contas, preferiram simplesmente turbinar os modelos existentes. Ou seja, todos passaram a vir com 128K de VRAM, porque, enfim, os micros mais baratos não vinham, só vinham com 64K de VRAM. O MSX-DOS 2 veio oficialmente para o Brasil, ainda não tinha chegado, e além disso, algumas empresas lançaram por aqui no mercado terceiros alguns kits de atualização, que era o V9958 com mais 64K de RAM, caso fosse necessário, e a troca da ROM. E tinha, além de tudo, uma versão mais cara desse kit, que era o kit Samurai, que vinha com o suporte a Kanji-ROM. Além de tudo isso, você pegava o seu MS2 e transformava em 2 Plus, você também vinha com a Kanji-ROM para você ter a experiência japonesa. Ah, deixa eu só falar uma coisa que não tá na pauta, que eu me lembrei. A Tecnobit lançou o FM som de estéreo. Ela lançou depois da Double RAM. E vai zoar um produto da Tecnobit, não acredito nisso. Aí a Tecnobit lançou o FM som de estéreo. Já que é pra zoar, vamos zoar. Não era a M Sound Mono, não. Então vamos lá. Agora falar de software. Que foram lançados o Grafos 3 Plus de MS e o Grafos 4 Plus, esse para MS2, assim também como o lançamento do Caatinga, né, que era o título que fechou a trilogia do Renato Giovanni junto com o Amazônia e também o Pantanal. Olha, uma coisa universal isso aqui. O Caatinga era para MSX2. O Pantanal e o Amazônia não, era o MSX1. Telas em 8. O Renato queria vender o Grafos 4, caramba. Claro. E o editor de Adventures novo dele, que era o que já usava gráficos, ele estava começando a ver para embutir animações e música. Em 92 foi a vez que saiu o Astex 2, que é um produto original da Gradiente, que já estava suporte de inclusão de imagens dentro do documento. Você não visualizava, né? Você ficava só uma moldurinha lá, mas era bem interessante. E você conseguia usar toda o 104K de VRAM para editar documento. Pergunta que eu faço antes da gente passar para o Ultimate, pro passo 5. Não teve Zorax nessa realidade. Para com essa porra aí, meu irmão! Realmente este é um universo mais feliz. Nessa realidade, como houve um investimento maior na produção de software, os jogos que surgiram lá, os primeiros realmente feitos no Brasil eram muito ruinzinhos, mas chegou nessa época, já estavam produzindo coisas melhores. Já tinha saído em uma versão bem competente, a versão que eles tinham feito do Armageddon, que era equivalente ao Nightmare. O Armageddon é legal, de MS12. Sim, já tinha saído uns Adventures, como o Fortin, além do Amazônia, tá mal, o Caatinga, tinha saído o Fortin, já tinham saído alguns outros. Mas infelizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista. A Palha da City saiu? Sim, até a versão 3. Yes, we can. Mas não é esse que eu tava falando, eu queria apenas citar que uma das propostas de um jogo de MS2 não saiu, foi o Barra Vento, mestre da capoeira. Eu ia falar isso, saiu o Barra Vento para MSX2. Não, eles infelizmente ou infelizmente não conseguiram terminar o jogo e a empresa acabou. Mas nesse mundo foi descoberto uma versão jogável do Barra Vento, ainda incompleta, e tem um trabalho aí da galera de fazer a engenharia reversa para terminar o jogo, para ficar igual o Barra Vento de Amiga. Daniel Caetano tá envolvido nisso, né? Tá. Com certeza. Isso, o Daniel Caetano tá envolvido nisso. Tem um Black Power. Você não viu nada. MSX que ia usar FM nacional. Esse Barra tinha uma música boa, em FM. Infelizmente ou felizmente. Os caras brigaram e desistiram de fazer o jogo, felizmente ou infelizmente. E aí, passando a 1990, tinha sido lançado no Japão o MSX Turbo R, mas com os fabricantes não se interessaram. Em 1992, houve um anúncio conjunto do consórcio MSX Brasil. Eles anunciaram em 1993 eles parariam a fabricação dos seus micros. Eles seriam encerradas a produção naquele ponto. 1993 coincidiu com um pequeno intervalo, 94 surgindo a internet, e aí fomentou a comunidade, e a comunidade continua firme e forte, tendo encontros. Continua chata, mas... Continua pentelha. O pessoal nessa realidade jogou 3DO também no Brasil. Outra invariante. Sabe por quê? Porque teve um rumor que a Gradiente ia fabricar 3DO. Na verdade, quem pensou em trazer foi a Gold Star, mas ela depois mudaram de ideia. A Gold tá quase lançando no Brasil mesmo. A Gradiente foi só rumor. Mas assim, a comunidade continuou produzindo hardware, produzindo software, continuou investindo, pipocando encontros agora, mais alguns encontros espalhados pelo Brasil, não só alguns encontros fora do eixo Rio-São Paulo. E existe um podcast chamado Retro com Safadeza. Retro o quê? Retro com Safadeza.
Essa realidade é retro com safadeza. E ele tá lá falando um bocado de MSX também. Na verdade, a ideia era ter um podcast só de MSX falado em português. Mas o pessoal resolveu se juntar com o pessoal do Retro com Safadeza e aí deu muito. Eles têm espaço para falar de MSX porque é exclusivo sobre o padrão. E aí o hardware continua, a Tecnobit tá aí, continua produzindo hardware e ela fez uma placa-mãe nova pro Hotbit 2 Lite, que aí ele transforma-se em MSX2 com os 4 MB de RAM. Turbo, cartão de SD e tudo mais que você possa imaginar lá dentro. USB, HDMI e outros cambos. Os modelos atualizados de 2 Plus, kits completos botando kanji ROM, com a expansão de memória da RAM e da VRAM do Expert 2 e do Hotbit ao quadrado são conhecidos carinhosamente como Expert 3 e Hotbit pelos usuários, e a comunidade continua caminhando e cantando e seguindo a canção. E nessa realidade, o Ricardo tem o dobro de MSX que tem. Acho que eu tenho mais uma quantidade. Nessa realidade, o Ricardo cansou de comprar MSX quando fechou a coleção da máquina fabricada no Brasil. Foram 6. É ruim, hein? Errou, otário. Não, é que o Ricardo desse mundo, ele só coleciona MSX fabricado no Brasil porque ele tem todos os periféricos desses MSX, inclusive os protótipos. Coleciona só os homologados. Fala que não fundo de quintal. Ele tem os protótipos dos homologados. Ele é a única pessoa no Brasil, por exemplo, que tem o protótipo do DI-36, que tem o protótipo do DI-72. E o Ricardo desse universo, ele tem um MC-2000 funcionando, que ele botou pra funcionar. A amizade com Oscar Júlio Burti ajuda nessas horas. Ajuda, né? E o objetivo dele agora é conseguir o protótipo da Racimec, que ele tem certeza que existe. Não sabemos se ele dissipou, sublimou numa nuvem de névoa verde. Isso não sabemos. Detalhe, nesse universo, um dos 1º de abril do Retro com Safadeza foi feito sem o conhecimento do Ricardo e envolvia o MSX da Racimec. Pois é. Em 2015, o Retro com Safadeza reporta que o usuário Lucio Tabajara, ele conseguiu achar uma Forte 3 com o raríssimo jogo Fliperama Fênix. Na realidade é o Renotori, ou seja, tinha uma Forte 3 MSX. Minha questão é a seguinte. Bem, vocês sabem que nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas o Retro Computaria tem um canal no YouTube. Lá, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você ouvir, assim como as retro besteiras e eventualmente vídeos que nós fizemos encontros, as lives, materiais que produzimos. E vem o nosso convite, não deixe de assinar, ligue o sininho das notificações, comente, participe e compartilhe com outros. Apresente o podcast para outras pessoas. Ajude a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Vamos terminar o programa aqui. Bem, alguém quer falar de cenário 4? Bom, a gente só conseguiu explorar com detalhes 3 terras, né? A gente vários vislumbres de outras terras no monitor, mas coisas fragmentadas. Eu vi um Coco 3 no Brasil passando por aí lá. Não, tem uma briga de Commodore com Philips, tem uma briga assim ferrenha de MSX com Sharp Gradiente e Philips, né? Tem várias opções bem interessantes. Tem várias variedades de realidade. Nós tem Dismac continuando no mercado de computação. A Phil querendo entrar no mercado de micros. Tem um cenário aí de que a Philco entrou no Brasil, né? A Philco, ela lançou um computador da Philco. Philco Ford, na verdade, né? Na época que era Philco Ford, né? Não era nem Philco Itachi antes, era Philco Ford. Ela lançou um microcomputador. E quando ela virou Philco Itachi, né? Eles tentaram trazer máquina, só que não tinha nada no Japão de Itachi que eles poderiam trazer para vender no Brasil. Não? Só um monte de MSX? Mas esse que é o problema, eles já estavam saturados de MSX aqui. Depende, né? Essa outra terra não. Nessa outra terra a Philco resolveu trazer. Não, o outro que a gente esqueceu foi a Sempre Toshiba. Também entrou vendendo micro. Ela trouxe os micros, os MSX da Toshiba pro Brasil. Ela conseguiu montar os PASOP aqui, vendeu, mas assim, o PASOP era tão feinho. Não, a da X10 é bonitinha. Tá aí um cenário mais próximo à Europa. Gradiente, Sharp, Microdigital, Dynacon, CCE, Racimec, Toshiba, Philips e Itachi. E a Philco Itachi. Surreal. 8 fabricantes, MSX. É um massacre. É um massacre da Dynacon primeiro, né? Esse cenário não é inviável pro mercado brasileiro da época. Microdigital tendo que fazer o MSX pra não morrer. A Dynacon sublima para essa de conversa, né? Sozinha. A lógica é indo pro rodo, né? A Dynacon entra em combustão espontânea. A lógica é indo pro rodo.
Prológica saindo do mercado e indo fabricar peça de carro. Desiste desse negócio. Computador chega. Dá não, é demais pra mim. Não, ainda vou ser um pouquinho mais cruel. John Inventory da CC com a Cassia. Meu Deus do céu. Ficou tudo igual. Vai ser MSX junho 99. Praticamente isso. Em 16 vezes nas Casas Bahia. Na Garçom, É verdade, né? Na Mesbla. na Garçom, na Mesbla, na Brastel e na Ultralar. Pra lá é lazer. Era só a CC lançar o joystick prestasse, ou seja, nada igual do padrão MSX. Preço de cartucho de Atari ferrou. Abocanhava o mercado. A gente estamos consumindo excesso de maionese. Maionese é colesterol demais, isso não faz bem pra saúde. Já que toma dado pra salmonela. Maionese vegana. É como tem um pessoa que trabalha comigo, não viaja, que o sapato dele se chama Helman. Pegamos os sapatos dele, calçamos e vamos surfar. Caraca, é um cenário que até o Jim faria MSX. Cenário que até quem foi MSX? É o Jim. Jesus. Olha, mais um pouco e a gente já começa a alcançar cenário que tem TI 94 no Brasil. Mas a Eugene fazia impressoras. Então, é um pulo. Ó, a Elebra fez impressora e fez drive. Lembra que fornecia os drives de vários fabricantes de computadores brasileiros? De Apple todos. Ela fazia disco rígido também, tá? Aqui, né? É MFM. A Eugene depois ela teve uma parceria com a Canon. Literalmente ela quem trouxe a Canon pro Brasil. Já pensou? É o Jim barra Canon lançando MSX. Nossa. V10, V20, V30 no Brasil. V8, V10, V20 e V32. Nossa. V1 e V2 dos alemães. Não ia dar certo. Vocês estão divagando aí pelos universos paralelos, daqui a pouco vocês vão se perder e não vão saber como é que vocês voltam pro de vocês. Ah, sim, senhor. É que a gente tá tomando banho na sangria. Cenário 81/6, Enterprise 128. Aí não é cenário, cara. Aí é loucura. Então vamos chutar aí, Rodton, FM7 no Brasil. Fujitsu, nesse cenário que tem um monte de MSX da Prológica pra não falir, faz um contrato com a Fujitsu em vez de lançar o Contran, lançou o FM7. Isso, já tem experiência em desenvolvimento de... E compra a LZ. Em um cenário que a Unitron fecha uma parceria com a Apple e lança oficialmente o Mac 512 no Brasil. Ah, mas isso será um próximo episódio. Esse vai ter que ser bem explorado. Não será nesse episódio, não será nessa temporada do Reto Computaria. Não. No futuro vocês verão, a gente é uma ideia. Quem sabe, na realidade paralela, vocês poderão ao escutar este episódio. Vai ser aquele episódio que finalmente conseguimos trocar laranja por maçã. Essa parte. Era que a gente estava vendendo suco de maçã e sandália, produzido em Jaú dos Estados Unidos. Ah, sim. Sapatos femininos. Caraca, só piora, cara. Chega. Acabou o episódio. Tchau, gente. Acabou, né? Vamos voltar para nossa terra porque a gente tá pirando o cabeção. Daqui a pouco eu falo que esse micro no Brasil. Tá piorando, tá vendo, gente? Tá vendo? Quer vendo o que que faz com a cabeça do ser humano? Ficam alternando de realidade, depois não sabem pra qual vocês têm que voltar, hein? Com a cura. BBC Micro sai no Brasil com a Joint Venture com cultura computer. Ai, gente, chega, por hoje é só. Hora chega porque tá piorando. A maionese já tá galáctica. Eu vou deixar o João em alguma realidade paralela e ele volta com a gente. Ele volta nadando. Loucura se eu falasse que ia ter um cenário que o MC1000 ia ser líder de mercado. Não. Aí você apelou. Aí sim vocês podem jogar ali no Asilo Arkham de qualquer terra. Não, vamos deixar o João naquela realidade. O TK Spectrum, que não tem MSX, tem só Spectrum. Isso. Aí vai poder bater papo com o Ricardo de lá e o Ricardo fica mostrando a coleção dele e a tatuagem do Fred Hardest. Pô, aquele Ricardo tem um mau gosto, hein, do Fred Hardest. Podia fazer uma tatuagem daquela personagem da Undra. Desde quando era jovem, ele se arrependeu amargamente. E uma do Sir Clive na panturrilha esquerda. Mas a esposa dele, a Ana Júlia, gosta da tatuagem. Ô Ana Júlia. Você falou Ana Júlia só pra eu ter que botar Ana Júlia do Los Hermanos. Sim. Que merda. Chega, vamos acabar o episódio, vambora, chega, todo mundo. Ah, tchau, né? Vamos lá. Gente, ainda bem que a gente só faz um episódio de uma vez por ano e tô indo. Fui. Antes de a gente sair, eu só vou fazer uma pergunta. Vai rápido antes que eu empurre você e jogo você na sangria. Não faça isso não. Eu ia falar aonde que a gente vai rodar nosso gerador de pauta pra próxima. Cara, não sei. A gente vai ter que jogar na loteria, jogar na moeda, pra descobrir em qual realidade a gente vai parar pra poder rodar
rodar esse gerador de pauta. Eu acho que um TK Spectrum 3. Ô, Ricardo, tá fácil essa? Claro que tem que ser um MSX2 da Gradiente ou da Sharp. Eu ia sugerir um TK Spectrum 3. Olha aí, eu tô falando com o Ricardo do Universo Espelho. João, volta pra cá. Alguém me jogou do universo e ninguém não falaram nada. Socorro. Bom, enquanto vocês decidem aí em qual universo a gente vai parar pra rodar o gerador de pautas, até a próxima, tchau. Então, gente, até mais. Até daqui a 15 dias ou semana que vem. E seguinte, TK Spectrum 128, Hotbit ao quadrado, únicos no Mercado Livre. Só procurar. Tchau. Não, único no Mercado Livre não, é no... Qual o nome? Aí é no Arremate. Local.com. Não, local.com era na outra. Esse aí é o Arremate. Ah, esse é o arremate.com, tá certo. Gente, foram os que eu trouxe. Cala a boca, vocês aí. Não atrapalhem o negócio das pessoas aqui. Até mais. Até mais, tchau. Eu sou o Peter Punk e vocês estão ouvindo Retrocomputaria.